Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí no YouTube e mais um devocional. A gente está aqui agora ao vivo no Instagram, mas Deus é um Deus que fala, tanto no ao vivo quanto no gravado. Deus revelado no Cristo, na videira, está acima do tempo. Por quê? Porque Ele criou o tempo. Então, você só precisa dizer, eis-me aqui, fala comigo, papai, fala comigo, painho, e Ele vai falar com você, tá? Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Ele quer falar conosco nessa sala, seja no ao vivo ou no gravado. E essa música chama Alfa e Ômega. Ó, és o Alfa e Ômega. Vão chegando aí. Quem tá aí no Instagram, Família JC. Vão chegando aí, Família JC. Tissante, Oderley, Lulu Verdes. Eu vou botar quebrantado, que eu gosto dessa música quebrantado aqui, mano. Vamos sair daqui quebrantado hoje. Deus me fez enxergar algo novo no livro de Jeremias, algo que meus olhos não estavam abertos para, e eu quero compartilhar com você. Ele vem falando comigo desde ontem à noite, e ele explodiu algo novo no meu coração, na minha mente, e é isso que eu creio que vai acontecer com você aí também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 18. Uma palavra muito conhecida para quem já lê a Bíblia, versículo 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Sejam todos bem-vindos, bom domingo, quebrantado. Escolha se esvaziar nesse momento para se encher da presença do Eterno. Deixa eu ver quem tá aqui. Lumayuma, Nara, Pamela, Silvia, Reinaldo, Luca, Lumayuma, Tissante, Cássia Mais, Chibatinha. Gente, dispara o dedinho no coração. Vocês estão dormindo ainda aí ou já tá todo mundo levantado de pé? Pela cruz. Fala, Paulão. Gentilmente. Vamos chegando aí, gente. A fé se aprende. Me aproximo. Juju Correales, Chibatinha, a Mari, vizinha da Dai Ferri, Conexão Brasil, Estados Unidos, vizinha da Cis, um beijo no seu coração, Dai, Jacilene, Acordada, Silvia Carla, Juju, Fábrica de Loiras, Lulu Verdes. A fé se aprende. A fé se aprende. A palavra de Deus está disponível para a nossa geração. Ela é viva e eficaz. Então abra ela aí, se alguém puder anotar, no livro de Jeremias. Bruna e Betina. Betininha tá na barriguinha, viu, Dai? Eu fui reconciliado. O Ministério da Reconciliação. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Vamos orar, gente? Abra sua Bíblia aí, já abriu? Me chama. É menina, é? Me atraiu e eu, sem palavras. Essa é a nossa geração que vai conhecer a mensagem da cruz. O poder da mensagem da cruz. Olha, quando você conhecer o poder da mensagem da cruz, quando você estiver enxergando isso com uma clareza absurda, você não vai mais querer saber nada sobre o seu problema, quando é que vai ser resolvido, como Deus vai fazer, porque você confia naquilo que foi feito na cruz.
E é isso que a gente quer passar para você aqui hoje. Na verdade, é isso que a gente quer passar todo dia. Então, abra o seu coração, por favor, porque Deus me fez enxergar algo novo ontem. Algo que eu não estava enxergando. Numa passagem muito conhecida para quem já lê a Bíblia, que é essa aí no qual Jeremias é chamado para descer na casa do oleiro. Então, abra mesmo o seu coração. Deixa Deus renovar sua mente, porque essa fé renova a nossa mente. Essa fé traz os pensamentos do Paim. Essa fé traz os pensamentos de Deus para você. Você não quer, não? Você não quer os pensamentos de Deus? O que você vai receber aqui hoje vai te libertar da procrastinação, vai te libertar do perfeccionismo, vai te libertar dos medos. O que você vai receber aqui hoje vai te libertar. Isso te assusta ou te alegra? Porque às vezes a liberdade assusta nós, seres humanos. Como assim? Vai resolver tudo hoje? Vai resolver hoje? Vai. O seu medo sobre as questões da opinião dos outros, os problemas de relacionamento. Cara, se você pegar a essência dessa mensagem, eu praticamente fiquei doido ontem à noite. Quase que eu emendei. Eu vou abrir o devocional agora com eles lá. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Paizinho, se alguém puder anotar aí pra mim. Não sei se alguém já escreveu aqui. Deixa eu ver. Gente, outra coisa, eu preciso falar com vocês sobre a enquete, principalmente para quem tá colado na videira há um tempo. Eu fiz uma enquete ontem, perguntando se era possível a gente ser... Eu não lembro se a pergunta era se era imagem de Jesus ou se era... Quem viu essa enquete e respondeu? Imitadores, né? É possível a gente imitar Cristo Jesus? Sim ou não? E teve gente e algumas pessoas responderam que não. Então, para você que não respondeu, ou para você que nem viu, ou para você que respondeu não, nem precisa dizer aí, mas entenda uma coisa. A gente está aqui há 528 dias para aprender a ser um imitador de Cristo Jesus. Essa fé é para isso, ele veio para isso. Por quê, Bruno? Porque ele diz em Efésios, nunca esqueça disso, gente. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha isso, cara. Olha isso. Sejam imitadores de Deus. É isso que Deus está falando pra gente. Então, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Agora, como é que eu vou ser filho de Deus? Como é que eu vou ser filho de Deus se eu não sei quem Deus é? Se eu não tenho aí quais são as listas de comportamento, o que é que Deus espera de mim, se eu não tenho um manual? É para isso que você está aqui. E na verdade é para isso que Jesus veio. Ele veio, ele desceu na terra, o Deus vivo, o Filho, o único Filho de Deus em carne, para mostrar para nós, para ensinar para nós, por exemplo, e para nos entregar um poder que vem do alto, o Espírito de Deus. Mas ele expressou o comportamento que ele espera de nós. Só que esses comportamentos não é algo que nós vamos fazer sozinho, porque tem gente também que não quer ser imitador de Cristo, ou prefere acreditar que não, só Jesus faz isso porque não se sente capaz de ser igual a Cristo. Não é que nós vamos ser 100% igual a Jesus Cristo, não. Mas na teologia, por exemplo, tem um nome que chama cristificação. É o caminhar com Jesus faz com que você, a cada dia, possa sim se comportar como ele se comportou. Ele é o modelo. E o próprio Paulo também para Roma, ele fala, abre seu coração aí, por favor, em nome de Jesus.
pra gente orar. Ele fala aqui, ó. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme imagem de seu Filho, F maiúsculo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus para nós, muita gente pergunta ainda qual que é o propósito. Você que tem dúvida de qual é o seu propósito, se você quiser olhar à luz da Bíblia, o seu propósito e o meu propósito é o mesmo. Ser imagem de Jesus Cristo. Ser imitador dele. Por isso que eu amo o pessoal lá de Bragança, que é onde eu compro as Bíblias aqui em casa, que chama Jesus Copy. Seja uma cópia de Jesus. Isso é o que move eles, porque é isso que está na palavra. E é isso que move a gente aqui no Cola na Videira. Se você é um ramo e você quer ser um ramo, tudo vem da videira. E quando tudo vem da videira, não é a bênção, não. Vem o quê? O ensino, qual é o jeito que eu me comporto, para quem eu ligo hoje, com quem eu ajudo hoje. Cara, você vai querer ajudar uma pessoa, você não vai querer ajudar da sua cabeça, você vai perguntar para o Cristo. Jesus, quem você quer que eu ajude hoje? Jesus, com quem você quer que eu fale hoje? Vocês percebem isso, gente? É para essa fé que nós estamos lançando vocês. Então me preocupou. Acho que uns 15%, 10 a 15% respondeu que não, nós não podemos ser imagem de Cristo. Nós não podemos ser imitadores de Cristo. E na palavra está escrito, sejam imitadores de Jesus Cristo. O filho mais velho, o primogênito, com F maiúsculo. Quem está entendendo isso? Bom dia, sogrinha tá aí, um beijo no seu coração, Marilene. Então, meu Pai, eis aqui seus filhos, eis aqui minha família, a sua família. Tá aqui, ó, todos. E quando nós estamos reunidos aqui, nós somos uma família só, Jesus. Jesus, eu dependo 100% de você nessa sala. Até porque essa sala é sua. Jesus, é através do seu Santo Espírito que essa palavra vai poder fluir em cada mente aqui. Eu não sei o que as pessoas precisam, mas Senhor, da mesma forma que você falou comigo ontem no quarto à noite, que você explodiu algo novo dentro de mim, que me trazeu muita tranquilidade, tirou pesos das minhas costas. Faz isso com todos aqui, Jesus. Que o Espírito de Deus possa abrir a sua consciência para algo novo. Esse é o nosso pedido. Jesus, usa a minha boca, não me deixa falar pela carne. Não quero falar por minha linguagem de sabedoria minha. Me deixa, por favor, Jesus, mais uma vez, falar conforme o seu Santo Espírito quer que seja falado aqui. Amém, amém e amém. Olha só. Você vê como que essas coisas são, né? A gente tem que confiar tanto em Jesus, porque imagina se eu... Gente, vocês que colocaram lá na enquete, não, nós não podemos ser imitadores de Jesus, misericórdia. Imagina se eu quisesse controlar isso e ligasse... Não. É só o Espírito Santo para convencer, o próprio Jesus disse. Se o Espírito de Deus não te convencer daquilo que está sendo liberado aqui, quem sou eu? Então eu fico de boa. Vamos embora. Essa palavra é muito conhecida para quem já lê a Bíblia, mas entenda, e você pode ter lido a Bíblia 10, 15, 20 vezes, não importa. A Bíblia é viva e eficaz, é a palavra. Se você abrir seu coração e pedir, ele te fala algo novo. E eu já li essa passagem muitas vezes, e ontem ele me deu algo novo. E eu fico muito feliz quando o Painho cada dia fala algo novo, na mesma letra que está escrita há 2000 anos, na mesma letra. Isso gera em nós experiências de fé, de que isso daqui é a palavra de Deus, de que isso daqui funciona, de que isso daqui é Deus falando conosco. Amém? Então é o seguinte, a palavra de Deus diz assim... Peraí, gente.
Vai acabar a bateria. Depois eu vejo. Daqui a pouco a Bruninha levanta. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias era um profeta. E Deus chamou Jeremias. Ô Jeremias, levante-se e desça até a casa do oleiro. E lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Mas isso é muito forte. Eu e você, nesse contexto aqui, somos Israel, ok? Então todas as vezes que a gente estiver falando no Novo Testamento, aqui é o Antigo Testamento, a gente é Israel hoje. Tudo que, se a gente estuda a história de Israel, um país que é novo, um país que é livre, independente há 73 anos, isso tem que chocar você. Israel, esse país que tem hoje, ele só tem 73 anos, nem 100 anos tem. O Brasil tem mais de 500, né? Israel não. Porque Israel oscilou muito, mas muito. E é assim nós, seres humanos. Só que o que você vai receber aqui hoje vai fazer com que você pode até oscilar, mas isso não vai te afetar. A oscilação não vai te afetar. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas. Então veja só. Aqui era o momento que Israel mais uma vez estava caído, prostrado, a aliança tinha sido cortada. É quando a gente, por exemplo, se afasta de Deus, é quando a gente, por exemplo, faz algo que a culpa nos domina e me impede de ouvir a palavra de Deus. Tudo isso daí, a gente quer resolver isso daí na sua vida. Não seja que nem um jumento que não, que todas as vezes que eu caía, todas as vezes que eu fazia algo que minha mente julgava que não era certa, eu me afastava de Deus, ao invés de me aproximar. O que era isso? Vaidade, orgulho e necessidade de ser perfeito e querer fazer as coisas do meu jeito, na força do meu braço. Então cuidado com isso. Quando você, presta bem atenção, mulher e homem dessa sala, quando você fizer qualquer coisa, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida de ruim, não importa o que você está julgando que você fez que não está alinhado com a palavra de Deus, que talvez você já conhece. Não deixa isso te afastar de Deus, pelo contrário, você tem que se aproximar dele, vem do jeito que você está. Porque do caminho, nessa fé, na essência dessa fé, quem nos molda é Ele, quem nos transforma é Ele. Olha só, então, para representar isso, eu gosto muito do jeito que Deus ensina. Na verdade, e aí Jesus, ele fez isso o tempo todo, né? E eu vou estimular vocês, eu vou encorajar vocês a esta semana. A gente vai até voltar com os podcasts, graças a Deus, porque agora essa semana a gente vai ter agenda para isso. Foi uma doideira o último mês, a gente está sem tempo para fazer os podcasts, sem tempo para gravar novos vídeos, né? E nem mesmo fazer corte aí dos vídeos, né? Mas essa semana, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer isso. Porque a gente vai ter um tempo ali para isso, né? Então, você que está aí colado na videira, não deixe que a culpa te domine. O auto-julgamento e a autocondenação. Então funciona assim. Jesus, quando ele desceu na terra, ele contava muitas parábolas. E essa semana eu te encorajo a começar a fazer perguntas sobre as parábolas de Jesus. Eu te convido a mergulhar mais sobre assuntos que certamente não tem nenhum sentido sobre o problema que você está vivendo. Então é o seguinte, eu sei que inicialmente o que te motiva a buscar a fé, nós não podemos ser hipócrita, é o seu problema, é a sua fase, é o deserto que você está passando. Eu quero te dizer uma coisa, a melhor fase é o deserto, ponto final.
é a conclusão que eu chego. A melhor fase é o deserto. Você vai entender isso um dia, talvez. A melhor fase é o deserto. Eu vou falar assim para ver se você tira esse peso que você está carregando desse deserto que você está passando. A melhor fase é o deserto, porque é aí que Deus te molda, é aí que Deus te faz de novo. É aí que você aprende, é aí que você experimenta o amor de Deus. Olha só. Então, Deus, ele conversa com Jeremias, fazendo também uma analogia, pedindo para Jeremias, que era um profeta em Israel, descer na casa de um oleiro, ir numa olaria. Você precisa saber o que é olaria. Talvez você nunca ouviu esse nome. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu li isso, você não sei nem o que é oleiro. O que é oleiro? Usa o Google, mas nós vamos falar aqui. Olaria. Olaria é um lugar onde uma pessoa tem uma profissão chamada oleiro, que pega um barro e faz o vaso. É uma profissão que ama fazer vasos. Vaso para planta, vaso para não sei o que, vaso para não sei o que lá. Vaso. E eu quero dizer uma coisa para você. Quem é das antigas sabe que é o seguinte. Até tem um pessoal que vende uns livros aqui que tem uma missão evangelística, né? Eles passam na rua assim, quando eles me veem assim, eles gritam assim: ei, vaso! Deus ontem falou um negócio pra mim o seguinte: sou vaso não. Isso vai chocar, vai escandalizar. Eu sou barro. Não, vaso! Deus já fez você nascer de novo. Eu sou barro na mão do oleiro. E você vai entender isso hoje. Então, Deus chamou Jeremias para falar para Jeremias: Jeremias, eu sei que vocês novamente, todo o povo de Israel se afastou de mim. Eu sei. Mas é o seguinte, eu amo vocês. E eu quero vocês de perto comigo de novo. Gente, Deus está queimando no meu coração aqui. Se há alguém nessa sala, por exemplo, que chapou o globo ontem, que fez alguma coisa ontem, que alguma coisa sexta-feira, que não queria ter feito e fez, e tá com uma pesado aí. Presta atenção. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, tinha 2 ladrões do lado deles. Um dos ladrões, apenas um, se arrependeu e pediu misericórdia ali para Jesus. E Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Está perdoado. Nós queremos você. Passou a vida toda roubando. Esse é o Deus que muitos que estão na caminhada da fé não acham que é certo. Como assim? Chegou agora e é isso aí. Deus faz assim. No último instante de vida de um dos ladrões que estava ao lado de Jesus na cruz, Jesus estava na cruz com 2 ladrões do lado. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6. Um deles se arrependeu, Jesus falou: tá bom, tá perdoado, eu quero você e pronto. Eu quero você. Então, se você está se sentindo com qualquer coisa aí, Jesus está te dizendo: eu quero você. Você quer aceitar o meu pedido? Sim ou não? Eu sou o noivo e você é a noiva. Vamos se relacionar ou não? Então Deus ele faz essa analogia. Israel estava quebrado. E aí ele fala: Jeremias, faz o seguinte, eu vou te falar, desce lá na casa do oleiro, vamos aqui no versículo 2, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E Deus desceu. Beleza? Quando ele desceu, Jeremias viu o quê? Ele viu na olaria, ele viu uma pessoa, um homem, pegando um barro e fazendo um vaso. E aí tinha vários vasos. E aí, de repente, um vaso quebrou na mão do oleiro, na mão do cidadão que sabe fazer vaso. Quebrou. O que ele fez? Ele foi lá e fez de novo. Teve um dia que a Bruna, quando a gente estava trabalhando nesse lançamento, se você, misericórdia de Deus, puder pegar aqui um carregador, não dá, né? Será que você consegue pegar ali? Então, a Bruna estava trabalhando num arquivo. A Bruna é minha esposa, tá? Pra quem não conhece. E aí ela fez um negócio que ela nunca tinha feito, né? A Bruna é esperta também. Ela não salvou o arquivo, foi trabalhando, não salvou.
Acabou. Aconteceu alguma coisa lá no sistema, era num sistema que ela estava trabalhando, que a gente tem, e não salvou, perdeu tudo que ela fez. Eu dou graças a Deus ter casado com uma mulher assim, de fibra, né? Ficou puta, né? Chateada, lógico, quem é que não ficaria, né? Imagina você trabalhar horas num arquivo e aí você sabe que você não salvou, você sabe que você não salvou e você foi lá e perdeu tudo. O que ela fez? Ela ficou puta e tal, mas ela se moveu. Se moveu pra onde? Pra chorar? Não. Se moveu pra quê? Pra resolver. Então eu vou fazer de novo. Só saio daqui quando eu fazer tudo de novo. Não vou nem dormir hoje no horário. Tchau. Me deixa aqui. Eu falei, é isso aí. E eu entendo ela. É assim o oleiro. Deixa eu só ligar aqui pra vocês. Quem tá entendendo isso? Pera aí. Então, quem tá entendendo isso? Então Jeremias viu essa cena. Você precisa visualizar essa cena. Porque isso é a essência dessa fé. O que nós vamos pegar aqui é a essência da fé. Vai explodir algo novo no seu coração. Pera aí, gente. Então, Jeremias, ele foi lá e viu esta cena. Ele foi lá porque Deus mandou. Aí, quando Deus fez Jeremias ver essa cena, uma cena real, tá? Ele foi numa olaria. Aí Deus chamou Jeremias e falou assim, então, Jeremias, caramba. What happened? Não sei. Aí o que aconteceu? Deus chamou Jeremias e falou assim, ô Jeremias, então, versículo 5, vem comigo aqui, ó. Então, Deus falou, e se você crê que Deus falou lá, ele tá falando aqui agora. Visualizou a cena? Você viu o vaso quebrando de barro? Enquanto eu tô abrindo aqui de novo as coisas que dele caiu tudo aqui. Você visualizou a cena ou não? Não, tava rodando várias coisas aqui. Aí Deus falou assim, ô Jeremias, é o seguinte. Aí assim, primeiro ele falou assim, será que eu não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Será que eu não posso restaurar Israel como esse oleiro restaura o vaso de barro? Será que eu não posso fazer você de novo? Será que eu não posso intervir nessa quebra e fazer você uma pessoa nova? Será que eu não posso fazer isso? E aí ele fala o seguinte, já tô vendo o vaso todo danado de quebrado. É isso aí. Aí, gente, aconteceu o seguinte. Pronto. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Todos dessa live, você que tá no YouTube, desculpa aí o problema técnicozinho, você que tá no YouTube, você que tá aqui no Instagram, Bruno e Bruna, Deus está falando nessa sala. E não sou eu jumento, né? Pelo amor de Deus, misericórdia. Presta atenção, ó. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Painho, revelado no Cristo Jesus, está falando, assim são vocês na minha mão. Eis como barro na mão do oleiro. Guarde isso daí. Eis como barro na mão do oleiro. Mas cadê o vaso? Cadê o vaso, gente?
Fala pra mim, cadê o vaso? Alguém responde pra mim aí. Deus foi lá, pegou Jeremias, levou ele lá pra olaria. Jeremias vê lá o cara trabalhando aí, na roda, tá fazendo um vaso, pá. Olha lá, fez um vaso novo. Mas cadê o vaso? Na hora que Deus, ele faz toda a analogia e ele direciona na palavra. E ele declara, Deus declara, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Então como é que a gente se relaciona com Deus? Sendo barro e não vaso. Ah, não! Eu passei minha vida toda achando que eu sou um vaso. Tu é barro. O problema é quando eu tenho certeza que eu sou um vaso. Virou, Bruno. Ei, presta atenção. Deus foi lá, talvez você já escutou várias vezes. É vaso. Ó, Deus ele não fala nada de vaso. Ele só vai lá e fala, Jeremias, eis como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Bruno, não tô entendendo aonde você quer chegar, você vai entender agora. Sabe qual que é o... Eu falei pra Bruna ontem à noite, depois que pegou fogo lá no quarto, ontem à noite, a Bruna tava lá no final do curso, eu fui pro quarto, né, peguei a Biba, fui pro quarto, e aí Deus falou isso pra mim. E eu compartilhei com a Bruna, falei, Bruna, se quiser, talvez, né, vou de forma ousada. Deus revelou pra mim, o grande problema nosso ser humano é a gente se concentrar, se a gente puder resumir em uma palavra, é se concentrar na nossa reputação. Reputação. Anota essa palavra aí. Ó. Reputação. Reputação. Tá aí, escrevi no chat aí. Você que tá no YouTube. Reputação. E aí, por exemplo, alguns, né, a gente escreveu aqui alguns problemas que o ser humano tem, né? O medo do julgamento, a procrastinação, querer fazer tudo perfeito. É tudo medo, consciente ou inconsciente, com a nossa reputação. Minha irmã, se eu tivesse... Aí Deus falou assim, então, Bruno, você viu que eu te preparei? Se eu tivesse te lançado pro Cola na Videira antes do tempo, você estaria na live todos os dias preocupado com a sua reputação. Por quê? Capaz, porque tem uma galera do mundo corporativo que me vê aqui e que fala, cara, esse daí não é o Bruno, isso aí é outra coisa. É isso aí. Aquele Bruno lá morreu, viu? Mas a gente tem uma parada dentro de nós seres humanos que a gente fica preocupado com a nossa reputação. E isso te trava. E nesse contexto de barro, vaso e oleiro e roda, guarda aí que tem a roda aí no meio. Nesse contexto aí de barro, vaso e oleiro, de quebrar, fazer de novo, se eu estiver focado no vaso, eu estou o tempo todo preocupado com a minha reputação. O vaso é o externo, gente. O vaso é o externo. O vaso... Que benção. Então, o medo, a comparação que a gente tem, a necessidade de validação, de aprovação. Aí o que os outros vão pensar? Ou de repente você julgando o que os outros estão dizendo. Você tá falando com vaso, você tá se preocupando com vaso. Cara, Deus resumiu pra mim ontem. Ei, Bruno, ele falou pra mim, gente, você quer pegar, pega. Quem não quer pegar, não pegue. Se você não pegar, não pega. Se o Espírito de Deus não revelar pra você, quem sou eu, né? Então presta atenção, aqui é sobre ele. Então ele manda dizer aqui, ele só me trouxe pra isso. Se concentre e não tire os olhos do barro. O vaso é consequência. O vaso, quem faz é o oleiro. O problema é que quando eu sou vaso, e aí eu quebro, eu quero eu refazer, eu quero eu me restaurar, eu quero eu fugir das mãos do oleiro. Eu quero que o vaso seja do meu jeito, eu quero eu o vaso. Não. Eu sou só um barro. E o oleiro é Deus, irmã, e ele me molda e me transforma no que ele quiser.
Vai ter dias que você não vai entender nada. E aí Deus te chama, vamos começar a confiar em mim, filha, deixa eu te ensinar. Esse tempo de espera que você não está entendendo nada é um tempo que eu estou te ensinando a confiar em mim. E você ainda não quis pegar isso. Você ainda se revolta, você ainda fica triste, você ainda é dominada pela depressão, dominada pela tristeza, pela ansiedade, porque você está se concentrando no vaso, que ainda nem está formado. Se concentre de que você é barro na mão do oleiro, porque Deus disse isso. Eis que aqui, ó, tá aqui, ó. Eis como barro, porque Deus fez toda essa analogia, levou Jeremias para essa olaria, para no final ele direcionar. Deus direciona, irmã, e Deus direcionou. Eis como barro na mão do oleiro. Ele não falou eis como vaso, eis como barro. Aí você pega, aí eu falo assim, meu Deus, Senhor, mas é isso mesmo? Comecei a conversar com Jesus, né? Jesus, mas peraí, não é possível, peraí. Eu entendo isso, mas como é que assim, eu não vou mais se preocupar com vaso? Não. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes, eu e você somos barro, aí Deus está formando um vaso. Se a gente está na mão do oleiro e quebra, como esse vaso quebrou na mão do oleiro, não foi? Ninguém foi lá e quebrou o vaso, não. Deus permite que a gente se quebre para fazer de novo. Deus permite a queda. Deus permitiu a queda de Adão e Eva, gente. Você acha que Deus onipotente, onipresente, se ele não quisesse que aquilo acontecesse, ele não ia fazer, ele já sabia que ia acontecer. Presta atenção, Deus permite a queda. Então é o seguinte, todas as vezes que você me ligar, mandar mensagem, todas as vezes que houver queda aqui em casa, alguma coisa aconteceu, algum BO, não importa. Ei, Deus está permitindo. Então é o seguinte, nós estamos na mão do oleiro, nós somos barro. Ele vai fazer um vaso melhor, ele vai ensinar, ele vai restaurar de novo. E nada melhor do que uma restauração. E para cada restauração que Deus faz em você, barro, mais profundo você vai nessa fé. Então, gente, tem vezes que Deus permite algo assim pesado na nossa vida, porque se não acontecer essa queda, você não vem para as profundezas da fé. Deus só quer uma coisa, que você responda a seguinte pergunta: aonde você está? Não é aqui na live. Todos os dias Deus pergunta em Gênesis: onde vocês estão? Onde você está, filha? Todo dia ele te pergunta isso. Todo dia Deus quer falar com você na intimidade. O problema é que a gente demora para entender isso. E quando a gente começa a entender, a gente acha que tá bom, eu converso com Deus fazendo as outras coisas. E isso mesmo, eu também converso com Deus, o arroz e o cafezinho aqui em casa, que muitas vezes sai top, graças a Jesus, porque eu converso com ele durante o que eu tô fazendo ali, que eu peço ajuda pro sal, pra quantidade de água, quantidade de café, quando eu faço arroz branco e cafezinho. Mas tem um momento do meu dia que eu preciso conversar com o pai na intimidade. Mas eu demorei muito tempo para entender isso. Então veja só. Quando Deus formou Adão e Eva, quando ele formou o ser humano, a Bíblia é bem clara. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. Então Deus formou o ser humano da onde? Do barro, irmã, do pó da terra, do barro. Quem está entendendo isso? Vai vendo, isso foi em Gênesis, antes do homem cair. Aí quando o homem caiu, Deus chamou Adão e falou assim: Adão, é o seguinte, agora não tem jeito. Vocês vão ter que ir para fora aqui do jardim que eu fiz para vocês, onde era tudo muito bom. Mas um dia eu vou resgatar vocês, eu vou restaurar vocês e vai ser perfeito. Mas vai demorar bastante tempo para isso. Demorar não, né? Mas vai passar algumas milhares de anos. E nós aqui nessa sala estamos na melhor geração.
Quando o homem caiu e Deus teve que colocar ele para fora, o homem falou o seguinte, olha, Deus falou para Adão, Adão, no suor do seu rosto você comerá o seu pão. Você vai ter que trabalhar, Adão, agora para se alimentar. Antes você não precisava. Antes você tinha tudo disponível. Até que volte à terra. Pois dela você foi formado. Porque você é pó. E ao pó voltará. Ô Bru, fecha um pouquinho aí pra gente, por favor. Você é pó. Olha lá, vamos lá. Como agir... Eu tenho que responder essa. Como agir quando alguém fala que não estou preparada para o batismo? Sabe quem está dizendo para você que você não está preparado para o batismo? Eu não vou nem dizer o nome dessa pessoa. Mas é o seguinte. Não, eu já escutei isso esses dias. Não existe isso. Ah, eu não estou preparado. Eu sei que alguém te disse. Aí você tá acreditando nisso. Por isso você não batizou ainda, né? Isso é complicado. Então é o seguinte. Essa fé ensinada por Jesus não é sobre sentimento. É sobre desejo de cumprir a palavra dele na terra. Então, não existe... Pode parar com esse papinho aí. Não existe... não existe... Estou preparado. A gente nunca tá. Quem nos prepara é ele. Pode batizar, viu, filha? Não, Bruno. Não é o seu caso. Eu já escutei isso. Não, então... Olha lá. Acaba lançando dúvida no meu coração. Quem lança dúvida? Quem lançou a dúvida para o ser humano cair? Foi Deus ou foi o outro lado? Foi o outro lado. Gente, não deixa que a dúvida... Ela trouxe... Você está sendo usada por Deus, viu, menina Verônica? Pode batizar. Depois você me manda um direct. Bruno, o batismo é dia tal. Eu vou morar pela sua vida e me manda uma foto. A fé, ela é obediente. A fé anda sobre as águas. A fé anda sobre as nossas emoções. A Bíblia é bem clara. O justo viverá pela fé e não pelo que eu sinto. Não, eu não sinto. Eu sinto que não é para batizar. Mas a Bíblia diz é para batizar. Jesusinho batizou. Quem sou eu para não batizar? E eu quero ser cópia dele, imitador dele. Agora, quando você não entende o que está escrito, de que nós não... Você nem sabe que você tem que ser imagem, ou que a proposta de Deus é que nós sejamos imitadores dele, então você não vai batizar mesmo. Então, não fiquem com esse negócio, não, eu estou em dúvida. O nosso coração é muito enganoso. Vocês têm que... Por que a gente está aqui no Cola na Videira? É para a gente aprender a palavra e para que a gente queira viver essa palavra, independente do que eu sinto. Agora, uma coisa é fato. Eu estou na dúvida se eu batismo ou não. Quem trabalha na dúvida não é Deus, é o outro lado ruim. Quando você decide cumprir a palavra, Senhor, eu estou com dúvida, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou sentindo várias coisas, mas eu vou fazer aquilo que você me ensinou hoje na palavra, eu vou fazer. Quando você faz, Deus te surpreende no caminho, Deus te honra. E isso é bom demais, só que isso é uma forma diferente de se viver. Porque o que a gente aprendeu a viver? Primeiro eu preciso me resolver, primeiro eu preciso me preparar, primeiro eu preciso me sentir bem, para depois eu ir lá e fazer alguma coisa. Por exemplo, batismo, mas pode ser qualquer outra coisa. Esquece agora batismo, mas pode ser qualquer coisa. Isso é o ser humano trazendo sempre pro braço. Isso é o ser humano querendo ser vaso. Tu não é vaso, nem eu sou vaso, nós somos barro. Ô Bruce, você coloca um pouquinho de café pra mim, por favor? Quem tá entendendo isso? Quem decide essa semana viver na palavra? Quem decide andar sobre as águas? Você precisa decidir. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Na ordem cronológica. Na ordem cronológica é o seguinte. Na ordem cronológica. Deus fez o ser humano do pó da terra, do barro. Quando o homem caiu, Deus falou para Adão. Adão, é o seguinte. Do pó você veio, do pó você volta. Então acabou. Então tudo que você constrói aqui na terra, você vai pro pó, você não leva nada. É ou não é? A gente morre e não leva nada. Beleza. Aí quando chega em Jeremias, antes de Jesusinho ainda, Deus dá a revelação, ensina através desse exemplo da olaria. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O oleiro tava com barro na mão e o barro
e construiu o vaso e o vaso quebrou na mão do oleiro. O oleiro é especialista em vaso. Quem quebra vaso sou eu, o oleiro não. Mas o oleiro permite muitas vezes o vaso ser quebrado. Presta atenção. Porque a cada quebra sua, a cada queda sua, a cada qualquer coisa sua, da sua vida, Deus te faz de novo e Ele te ensina. E por isso que eu falei no início que, cara, a melhor fase é o deserto, porque é onde a gente mais amadurece nessa fé. É onde a gente mais vive experiências com Deus. Se você tem uma expectativa de entrar na Terra Prometida e não ter luta, e não ter batalha, e não ter mais dificuldade, esquece, você tá querendo ser vaso. E olhar sempre pro vaso, esquecendo que você é barro. Então é o seguinte. Aí, lá na frente, Paulo, depois de Jesus, ele escreve assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Olha só, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, Paulo está deixando bem claro que, olha, existe um tesouro dentro de vocês que a gente quer colocar. Que tesouro que é esse? Anota aí, tá aqui, ó. Tá na Bíblia. Esse tesouro tá aqui, ó. Resplandecer a luz em nosso coração para que a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o tesouro é você enxergar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem dessa sala consegue enxergar de que Jesus revelou quem Deus é? Como João escreveu. Ninguém jamais viu Deus. Mas Jesus revelou quem Ele é. Quando você tem essa revelação, e somente Deus para poder te revelar isso. Cara, quando eu olho para Jesus Cristo, eu tô vendo Deus. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo o Pai. E agora melhor, Jesus Cristo quer me entregar um tesouro, que é o Espírito de Deus dentro de nós, para que a nossa alma seja resgatada, salva, e para que a gente possa ser usado por Ele enquanto Ele não volta, para que outras pessoas sejam impactadas por essa mensagem, por essa fé. Para isso, eu preciso nunca esquecer que eu sou um barro na mão do oleiro. Todas as vezes que você se concentrar, Deus colocou assim no meu coração ontem, se eu quero ser vaso, quando eu quebro, eu me frustro. Se eu tenho foco em ser barro, eu não me frustro quando eu quebro, porque vai quebrar. Se você... É fato que nós vamos quebrar. Deus mostrou isso para Jeremias. Vocês vão quebrar. Mas vocês estão nas minhas mãos. Eu quero ensinar vocês que vocês estão nas minhas mãos. A cada quebra eu te faço de novo. A cada queda eu te faço melhor. No esporte, quanto mais você quebra nos treinos, melhor você vai ser na prova. E a gente usa esse termo no esporte. Quanto mais você quebra no treino, ou seja, treino ruim, mais você vai ser melhor na prova. Na fé é a mesma coisa. Quanto mais deserto você passar, quanto mais queda você tiver, maior será a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Você não quer entender isso, não? Não demora muito tempo para buscar isso, não. Porque eu paguei um preço alto por isso. Por resistir a essa fé. Porque eu achava que tinha que ser tudo lindo, maravilhoso. Não, a partir do momento que eu colei na videira, tem que ser tudo top.
Não é. Mas o seu ser interior pode ser top se você tiver a confiança em Deus de que você é um barro e Ele quer te fazer um vaso, mas Ele quer colocar um tesouro dentro de você, que é o Espírito de Deus. Então, a reputação é o vaso. E foi para isso que Deus me trouxe até aqui. Olha lá. Como a gente faz para tirar o sentimento de vingança daqueles que nos fazem tanto mal e estão bem, e a gente quebrado de dor? Como que você faz? Conhecendo quem Jesus é. Conversando com Jesus sobre isso e pedindo para Jesus tirar esse sentimento de vingança. Porque quando a gente pergunta, Jesus, o que você faria? Ele vai te falar, Letícia. Eu adoro essas perguntas sinceras. Parabéns pela ousadia e coragem. Tem gente que não pergunta, né, Lê? Mas você está perguntando. E o que Jesus faria? Quando a gente conhece Jesus, Jesus está te falando. Ame os seus inimigos. Ore por eles. Só que a gente não consegue ser assim. Por que eu não consigo ser assim? Porque eu tô me concentrando que eu sou um vaso. Eu tô preocupado com a minha reputação. Não, abusaram de mim, me machucaram, fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro, e os caras estão bem lá. Cara, esse exemplo é extraordinário. Deus está usando a vida dessa menina Letícia aqui nessa live agora. Porque isso serve para tudo dessa sala. Então, ó, eu fui orar, mas só consigo chorar na oração. Tira o eu, deixa Jesus te transformar. Entendeu? Jesus, eu tô aqui. A sua palavra diz que é para eu amar os meus inimigos, mas eu não sei fazer isso. Me ensina. Pronto. Ele vai te ensinar. Só que ele te ensina no caminho, ele não ensina da noite pro dia. Ele não faz as coisas, ele não faz o vaso de uma vez. Ele molda o vaso, pega o barro, molda, tem um tempo de esquentar, tem um tempo de forno, tem um tempo de esfriar, tem um tempo para as coisas. Gente, deixa eu dizer para vocês, pegando o exemplo da Letícia. Essa semana, em nome de Jesus, nós vamos trabalhar pesado. Para cada vez mais você entender que essa fé se aprende buscando conhecer quem Jesus é. Eu sei que talvez para algumas pessoas ainda falem, cara, mas eu não entendo isso que o Bruno está dizendo, eu já conheço Jesus. Não, você não conhece. Porque se você conhecesse quem Jesus é, você teria comportamentos como ele tem. E tem dias, obviamente, que você não vai ter. Mas quem está entendendo isso? O objetivo de 2021, o propósito de Deus de 2021 para a sua vida e para a minha vida é: sejam imitadores de Cristo Jesus. Agora, o problema é que eu quero imitar Jesus sem olhar para ele. Eu quero imitar Jesus achando que é eu que tenho que fazer. Então eu leio a Bíblia, eu compreendi uma coisa e eu vou fazer na força do meu braço. Você pode estar tentando fazer até coisa boa na força do seu braço, vai quebrar. Quem faz é ele. Me perguntaram um dia, Bruno, você faz planejamento pro conteúdo aqui do Instagram, dos devocionais? Não! Eu vou conversar com o oleiro todo dia e ele me dá uma palavra e eu compartilho com vocês. Mas primeiro eu vivo, primeiro eu me alimento dela. Tô gostando que vocês estão mandando dúvida. Hoje Deus está caminhando para isso. Meu deserto tá tão grande, Bruno, às vezes eu tenho dúvidas se estão confundindo comodismo com fé. Me ajuda? É isso aí. Tá rompendo, né? A nossa mente é muito negativa. A nossa mente, ela foi planejada para o quê? Para esforço. Tem que fazer para ter alguma coisa. Aí quando vem um homem na Terra há 2000 anos e fala assim, então, seus pecados estão perdoados. Viva comigo. A gente escandaliza, a gente fala assim, meu Deus, mas como só isso? A fé é só eu aceitar o perdão? A fé é eu aceitar e confiar de que eu já sou perdoado? A grande dificuldade é aceitar e confiar, entendeu? Então, cara, mas parece comodismo, é isso aí. Um dia eu escutei do pastor, gostei disso daí que você falou, que tá me ensinando a jogar tênis, ele falou assim, então Bruno, eu fui lá nas 2 reuniões pesadas, eu fui passear. Não, mas a reunião é pra você ir estressado. É para você ir pilhado. Não, eu vou passear. Eu vou andar sobre as águas, porque maior é aquele que
fez essa empresa. Maior é aquele que é o dono dessa empresa, que é a minha empresa. Ele é o dono da minha empresa, o oleiro. Então, se ele é o dono, eu estou indo para 2 reuniões difíceis, que tem possibilidade de quebra de contrato, e se quebrar o contrato vai deixar de entrar dinheiro X, Y, Z, não importa. Eu vou passear nessas reuniões. E não teve nada de quebra de contrato. Viver nessa fé nos torna mais livre. A palavra não é comodismo, é liberdade. Agora, a liberdade não impede da gente ter treta. Vai ter treta, claro que vai ter treta, mas a gente não deixa de ser livre na treta. É um jeito mais fácil de se viver, sim. Porque Jesus já fez tudo. Mas aí é muito fácil, Bruno. E você quer complicar até quando? Eu demorei para entender isso. E é uma guerra mesmo. Por isso que o Espírito de Deus... Não vejo a hora de existir o retiro Cola na Videira pra gente se encontrar. Amém. Por isso que Jesus ele falou, gente, eu vou entregar o Espírito Santo, o nosso Espírito, o Espírito de Deus, para que vocês possam aprender. Para que ele possa convencer vocês. Para que ele possa transformar sua mente, renovar sua mente, que é cheio de pensamento imundo, pensamento negativo, pensamento de autocrítica, de condenação, de querer perfeccionismo, de se preocupar com a reputação. Fala um problema aí pra mim aí, pra gente ver se não é reputação. É isso aí. Ei, Gipolo, Gines, qual que é seu nome, Gi? Presta atenção, gente. Deus só me trouxe até aqui hoje para você fazer uma seguinte... Eu vou te fazer uma pergunta e você vai olhar para você e vai ter uma resposta. Aonde na sua vida você está preocupado e preocupada com a sua reputação? Se alguém puder compartilhar comigo aqui. Aonde na sua vida você está preocupado com a reputação? Olha só. Eu vou falar para vocês. Teve um dia que eu vendi meu carro. Na hora, o que passou na minha mente? O que a minha família vai dizer? Eles vão achar que eu tô... Olha isso, a crença desgraçada, não é assim? Por exemplo, se o cara tá vindo com um carro top, o cara é top. Se o cara tá vindo com um carro ruim, o cara é... Se o cara vendeu o carro é porque tá acontecendo algum problema. Tudo isso é o ser humano olhando pro externo, olhando pro vaso. Tem horas na nossa vida que é necessário a gente tomar algumas decisões. Tem vezes que a gente, por exemplo, no casamento, né? Você fica preocupado com o que os outros estão dizendo. Você fica preocupado com você mesmo. Deixa Deus trabalhar, deixa o oleiro trabalhar em você. Você é só um barro. E do pó você volta. Do pó você veio e do pó você volta. Só que, se a gente pegar o tesouro que Jesus já colocou na mesa pra gente há 2000 anos, a nossa alma é salva. E a gente vive a eternidade. Eu não sei você, mas... essa palavra mudou de vez. Algo que ainda precisava mudar dentro de mim. Então, a palavra é restauração. Essa palavra, anota aí, constantemente essa palavra vai acontecer na sua vida. Restauração. Por quê? Porque Deus é o oleiro e nós somos barro na mão do oleiro. Agora, onde o oleiro trabalha? Você quer ter mais, vamos dizer assim, mais fé, né? Por isso que talvez você esteja aqui. Então, o problema é a minha solidão e não solitude. É isso aí. Solidão é um problema, solitude é muito bom. Solitude é quando você tá com Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, menos você vai se sentir sozinho na vida, porque você já vai ter tudo. Esse tesouro que Deus quer colocar dentro de você revela para você de que você é um barro, filho, filha, amada de Deus. Revela para você de que você, por exemplo, é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz isso. Ó, presta atenção.
Aqui no livro de Jeremias que a gente leu, olha a chave aqui, ó. No versículo 3, o que está escrito no versículo 3? Jeremias falando, conforme Deus mandou, eu desci na casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. O oleiro trabalha sobre a roda. Eu espero que não tenha alguém viajando aí na maionese. Mas presta atenção. O oleiro pega o barro, coloca sobre a roda, que são... se você pesquisar na internet, você vai ver que é sobre pedra. E aí quando a gente vem para a Bíblia, quem que é a pedra angular? Quem que é a primeira pedra da restauração que Deus quer fazer no mundo? Jesus. Jesus é a rocha. Que nós estamos sendo convidados a construir a nossa vida em cima dela. Eu sou barro. Eu vou para a roda. Eu vou para a rocha. E quero permitir o oleiro construir, reconstruir, restaurar a minha vida sobre a rocha. Em Jeremias é sobre a roda. Pós-Jesus 2021, galerinha dessa live, você que está no YouTube, é sobre a rocha. E Jesus disse isso. Quem ouve as minhas palavras, e constrói a sua vida em cima das minhas palavras, esse daí está construindo a vida, está permitindo que Painho construa o vaso em cima do quê? Da rocha. Pode vir tempestade que você não vai cair. E ainda que caia, Deus te faz de novo. Mas você está no melhor lugar, na casa do oleiro, sobre a rocha, sobre Jesus. Então, o que é viver pela fé? É você aprender a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, você decide, eu quero cumprir essa palavra, independente do que eu estou sentindo. Por quê? Porque quando eu dou o passo, o sentimento passa. Ele faz passar. Mas primeiro partiu do quê? De uma decisão, de uma obediência. Quem está entendendo isso? Quem decide viver dessa maneira essa semana? Porque você vai ser testada. Você vai ser testado. Porque senão, como é que a gente vai validar a solução aí na sua vida? Você precisa testar, né? Você vai ser testado hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta. Tá? Você vai ser testado. Então, por exemplo, pegando o gancho da pessoa que perguntou do batismo, né? E isso serve para tudo. Por isso que a gente até anotou no nosso espelho aqui, e alguém falou aí no chat também, acho que foi a Gi. A pergunta é essa: o que Jesus faria? Tá no nosso espelho lá. Todo dia que eu acordo e vou no banheiro, primeira coisa que eu faço é conversar com Deus no banheiro. Tá lá: Jesus, o que você faria? Isso me lança para conhecer Jesus, porque eu só vou ter a resposta se eu conhecer Ele. E eu só tenho a resposta por revelação divina. Ou seja, eu sou livre, eu sou um barro. Eu não me preocupo com a minha reputação. Eu não me preocupo com o que os outros estão dizendo. Até porque isso aqui que vocês estão querendo viver é doideira no olhar do ser humano. Isso no olhar do ser humano é bom até a certa página. Depois não é bom não. Olha lá. Ô, gente, eu quero me batizar, mas não frequento igreja nenhuma. Como eu faço? Frequentando uma igreja. É claro que, Lúcio, se você estivesse aqui comigo, tivesse uma piscina, e você fala: Bruno, eu tô sentindo, tá queimando meu coração, eu preciso me batizar. Então vamos batizar agora, ué. Mas é importante vocês buscarem uma igreja. Porque o lance não é só o batismo das águas. Jesus, ele disse: é necessário batizar nas águas e no Espírito. E a virada de chave vem no Espírito. O batismo das águas é só uma etapa importante, que tem todo um significado. Mas é frequentando uma igreja. Então, Bruno, mas eu não tenho nenhuma. Então pede para Deus uma igreja, mas busque isso. De todo o seu coração, Ele vai pôr uma igreja. O Cola na Videira, gente, não é uma igreja, viu? Cola na Videira é um projeto evangelístico que Deus levantou. Prometeu em 2016 e se cumpriu em 2020. Eu aconselho vocês. Amém? Olha só. Então, Deus tocou no meu coração assim: Deus permite a quebra.
A restauração ela é inevitável, ela vai ser feita o tempo todo na sua vida, você vai se restaurar, ser restaurado, moldado. Até a gente aceitar que somos barro na mão do oleiro e confiar e colocar expectativa no oleiro e crer de que ele está me moldando em cima não mais da roda, mas da rocha, Jesus Cristo. Quem quer viver com o comportamento de Jesus essa semana? Quem quer viver como Jesus viveu esta semana? Doeu na minha alma quando eu vi pessoas coladas na videira há um tempo, colocando, não, a gente não pode ser imitadores de Jesus. A gente não pode ser imagem de Jesus. A gente não pode ser como Jesus. Você ainda não soltou o controle. Por isso que talvez a vida não mudou, ou certamente. Então presta atenção. Você quer continuar confiando e com expectativa no vaso ou no barro nas mãos do oleiro? Porque a gente cola na fé e quer o quê? Eu quero um casamento restaurado, eu quero o meu dinheiro, eu quero, o meu trabalho, saúde, família e o quê? E carreira. Eu quero tudo bonitinho. Você está olhando para o vaso, você está olhando para o externo. E quando perde, e quando cai, e quando quebra, porque vai quebrar. Na mão do oleiro também quebra. Ele permite. Até você entender de que é do pó você veio e do pó você volta. Porém, existe um tesouro dentro de você que salva a sua alma, que é o mais importante para Deus. A única coisa que Deus quer é salvar a alma. O restante vai virar tudo pó. E para Deus, o valor de uma alma é muito maior do que qualquer ouro e prata que tem na terra. Quem quer viver como o comportamento de Jesus essa semana? Então amanhã, às 19h30, a gente vai estar junto aí estudando a história de Jesus à noite, no Zoom, às 19h30. Se você quer viver com comportamentos de Cristo, essa semana a gente mergulha com mais profundidade no Zoom, à noite. Segunda-feira, 19h30. Homens e mulheres, a família inteira. Quarta-feira, às 19h30, homens de fé. Sexta-feira, mulheres de fé, às 19h30. Quanto mais você buscar lugares onde a palavra de Deus está sendo ensinada, a palavra de Deus está sendo liberada, maior será a sua transformação. Mais você está permitindo o oleiro te transformar. Mais você está permitindo o olheiro trabalhar em cima de você. Mas não esqueça, ele vai te fazer um vaso novo. É fato isso. Ele faz mesmo. Mas você não é vaso. Você é barro. Deixa só ele te fazer um vaso novo e deixa ele colocar o tesouro dentro de você, que é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí, como faz para vocês participarem? Entra no grupo, vai no link da bio, tem lá o link entrar na família JC, entrar no Homens de Fé, entrar no Mulheres de Fé. Tá lá bem bonitinho, é só entrar no grupo do WhatsApp, a gente centraliza as comunicações lá, tá bom? A gente vai avisando nos stories também, mas entra lá. Então eu quero orar pela vida de vocês. Eu mando o grupo no link, é isso aí. Não é uma palavra fácil de liberar para vocês aqui. Eu até falei com Jesus isso, porque eu sei que para muitos ficou como uma semente. Ele já me disse isso. Nem todo mundo quer aceitar que nós somos barro na mão do oleiro. A gente quer aceitar que a gente é vaso na mão do oleiro. É isso aí. Mas se a sua expectativa tá só no vaso, quando você quebrar, você provavelmente vai esquecer que você é barro. Você vai ficar triste. Ué, se eu me concentro no barro, quebrou, tudo bem, faz de novo. Agora se eu me concentro no vaso, não, eu gostava tanto do vaso, eu gostava tanto do jeito que Deus fez, eu gostava tanto daquele trabalho, eu gostava tanto, rapaz. Eu fiz a transição de carreira na força do meu braço, tinha um projeto lindo na área da saúde, na área da nutrição emocional. Chegou um tempo que Deus falou assim, tranca a faculdade.
Não, mas Senhor, o que os outros vão dizer? Eu pedi as contas na Cielo. Então, mas você pediu as contas, mas você não me perguntou que era pra você pedir as contas naquela época. Você não alinhou nada comigo. E eu tenho uma outra coisa pra você, que não é nem lá e nem cá. Vai lá, pede as contas, decide, vai lá. Quer viver a minha palavra? Vai lá, pede as contas. Tranca, para tudo, vai virar sócio da sua esposa. Não, mas eu não planejei isso, pois é. Mas eu tenho isso pra você. Então pra mim foi como, tipo assim, ele me quebrou, permitiu que eu caísse, né? Permitiu a quebra pra me fazer de novo. E isso daí, gente, doeu porque eu me concentrava no vaso. Ele me fez ver toda a história ontem. Então pensa nisso, reflita sobre isso no dia de hoje, para que você viva uma semana na rocha. Vai ter vento, vai ter tempestade. Para com esse lesco-lesco aí, gente, pelo amor de Deus. Você tem que chegar num nível de fé que na hora que vem a treta, você fala, maior será a glória. Você tem que chegar nesse nível, é essa fé que a gente quer passar para vocês. Rapaz, é mesmo, é? Caiu a casa, vamos ter que enfrentar o mês de setembro no pau quebrando. Tá bom. Maior será a glória de Deus. Ah, mas e aí? Passou o mês de setembro, aconteceu? Não aconteceu. Não importa, vamos para outubro. Não importa, eu sou barro na mão do oleiro. Eu do barro eu vim, do barro eu vou. Mas é o seguinte, tem uma alma aqui dentro que já está salva em nome de Jesus. E eu estou só aguardando a volta do Nazareno. Enquanto ele não volta, a gente quer viver o que ele tem pra gente aqui na terra. E passar essa fé para as pessoas. Mas é o seguinte, o melhor será lá, não aqui. Mas a gente já pode experimentar um pouquinho. Então, olha, todas as vezes que você achar que é top, todas as vezes que você achar que Deus vai restaurar a sua vida e nada vai mais quebrar, é você se concentrando no vaso. Você esquece do barro e você esquece do oleiro. Você só está se concentrando no vaso, no externo, naquilo que Deus te formou. E aí você vive aquilo que eu sempre gosto de falar aqui, né? Jesus Doril. Ah, já resolveu tudo, então agora eu tô top. Já me fez de novo, não foi? Então deixa eu viver minha vida. Já resolveu o meu vício, já resolveu meu casamento, já resolveu minha vida financeira, então deixa eu viver minha vida. Vai quebrar. E vai quebrar aqui também. Só que aqui você não esquece que você é barro. Só que lá você esquece que você é barro. Lá você se concentra no vaso. Aí quando quebra fica triste. Quando quebra se lasca todo. Quando quebra você se julga, se autocondena, se critica. Fica sentindo um monte de coisa ruim. Quando você decide viver que nem um jumento, como barro, não tem mais essa de sentir não, irmão. Nós vamos pra cima pela palavra de Deus, não importa. Se tá bem, se tá sentindo ok ou não, não importa. O que importa é a palavra. O que importa é que eu estou na rocha. Pode bater o vento. Tô nem aí. Quem tá entendendo isso? Tudo isso só é possível você viver se você conhecer. Para crer, precisa aprender. Para confiar, precisa aprender. Para aceitar, precisa aprender. Foi difícil para os caras em Jesus, quando botaram um paralítico na frente de Jesus, só uma coisa aqui para vocês. Quando botaram um paralítico na frente de Jesus, Jesus não resolveu o problema do paralítico em primeira instância. Jesus só falou assim, seus pecados estão perdoados. É difícil para nós seres humanos aceitar isso. Por quê? Porque a gente quer o quê? Resolve o problema. Por quê? Porque eu quero o vaso, eu não quero saber que eu sou barro, eu quero o vaso, porque os outros vão ver o vaso. Tô nem aí. Quem tá entendendo isso? Em nome de Jesus, Espírito Santo, por favor, exploda o seu amor nessa mente. Não. Jesus resolve o paralítico. Quem está falando que seus pecados estão perdoados? Quem você é? E outra, nós nem entendemos isso aí que você está dizendo. Acho que Jesus olhava e falava, meu Deus, vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam do meu Espírito. Porque a gente vai chegar lá em 2021 e o meu Espírito vai queimar. E a música diz, deixa queimar, deixa queimar. Não é queimar maconha não, irmão, é queimar o Espírito. Para isso, você precisa viver as palavras que nós lemos.
Eis que vocês são como o barro na minha mão, o barro na mão do oleiro, e não o vaso na mão do oleiro. Se Jesus pega e resolve o paralítico, o que as pessoas viram ali? O problema resolvido, ou seja, o vaso. O vaso é só o meio, mano. A gente precisa saber que a nossa essência veio do barro. Nós somos filhos amados de Deus, sim. Nós podemos ser imitadores de Cristo, mas não esquecendo que nós somos barro nesta terra ainda. E do pó nós vamos voltar. Tá aí, tá escrito. E aí Deus vai lá e vai te fazer um vaso. Tá bom. Mas e aí? Tô nem aí pro vaso. O que vem? A melhor parte, o tesouro dentro do vaso. Que é a sua alma resgatada. É o Espírito de Deus te convencendo de tudo isso. É o Espírito de Deus te lançando. É o Espírito de Deus fazendo você trabalhar melhor. É o Espírito de Deus fazendo você lidar melhor com as suas finanças. É o Espírito de Deus fazendo você lidar melhor com tudo na vida. Com a consciência, porque ele traz consciência de que eu sou totalmente independente do oleiro. E com a consciência que tanto faz se o vaso é preto, branco, se é pintado, se é riscado, se é de lado, se é de... Não importa, eu estou sendo aquilo que Deus manda eu ser. Mas eu sou barro em essência. E a minha alma, neste momento, está aquietada. Neste momento, a minha alma está salva. E eu preciso viver isso todos os dias até a volta de Jesus Cristo. E você? Então Jesus ele fala assim, gente, vocês precisam do meu perdão. Vocês são barro. Senão todas as vezes que você quebrar, você vai ficar triste. Porque vai quebrar. Vocês precisam ver minha mão restaurando vocês. Para isso vocês precisam aceitar o meu perdão. Para isso vocês precisam saber quem eu sou. Para isso vocês precisam do meu Espírito. Meu Pai, tá entregue. Tá entregue, tá feito. O seu jeito é perfeito, Jesus. O seu jeito é perfeito. A sua palavra foi liberada aqui nesse lugar. E Jesus, como diz aqui na sua palavra, eu falo aqui para todos que estão nessa sala. Vocês são como barro na mão do oleiro. Vocês são como barro na mão do oleiro. Por mais que talvez você ainda não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida, pede para Ele te mostrar, pede para Ele te ensinar a crer de que você é um barro na mão dEle. Pede para Ele te dar a paciência, porque isso é fruto do Espírito dEle, o domínio próprio, a mansidão. Mas quando você experimenta a mansidão e depois você não pratica, por exemplo, a mansidão, tudo bem, começa de novo, deixa Ele continuar trabalhando em você. Nós não somos perfeitos. Perfeito vai ser um dia na volta de Jesus, mas enquanto em 2021 Ele é perfeito, mas nós podemos ter comportamentos como Ele tem nos ensinado. Então Jesus está entregue, está feito, que o seu Santo Espírito possa guiar cada família aqui no dia de hoje, nessa semana. Nós queremos colocar nas suas mãos a nossa semana, a semana de todos que estão nessa sala. Que você possa ter iluminado, Senhor. Se não foi agora, vai ser ainda hoje, em nome de Jesus, a mente de todo mundo, de que nós somos barro nas suas mãos. E Jesus, faz o que você quiser. Nós não queremos sair da mão do oleiro. Nós queremos que o oleiro construa a nossa vida sobre você, Jesus. Em você, Jesus. Por isso que eu peço, Jesus, que você cuide de cada pessoa que está aqui e ensina essa pessoa a viver essa semana como ramo, e não como videira, mas como ramo. E aí, consequentemente, vai sair fruto da videira na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Eu preciso ir agora. Em nome de Jesus, está feito, está entregue.
Um beijo, Verônica, um beijo, Juju, um beijo, Mário, um beijo pra você que tá no YouTube. Deus abençoe cada um aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, gente.